Há qualquer coisa profundamente errada numa sociedade que diz ao menor: não tens maturidade para beber álcool, não tens maturidade para fumar, não tens maturidade para conduzir e, pelos vistos, nem maturidade para estar livremente nas redes sociais. Mas durante anos tratou como normal que esse mesmo menor pudesse entrar num processo de transição de género com consequências sérias para a sua vida. E é aqui que a discussão tem sido completamente aldrabada, porque isto não é um debate entre bons e maus, não é um debate entre quem tem compaixão e quem tem preconceito. É um debate muito mais sério. Até onde é que uma sociedade deve ir quando o menor, numa fase de fragilidade, confusão ou sofrimento, diz que quer mudar de género? E o que o Parlamento aprovou não é um detalhe técnico. Bem, uma mudança de paradigma completo, PSD, Chega e CDS aprovaram na generalidade projetos para recuar face ao regime de 2018 e voltar a exigir validação médica no reconhecimento legal do sexo e do nome. Portanto, a questão de fundo é simples. Um menor em sofrimento precisa de validação automática ou precisa de validação acompanhada e de contenção? Esta é a discussão. Vamos entrar por aqui. Durante anos venderam esta matéria como se a ciência estivesse fechada, como se houvesse um consenso com qualquer dúvida fosse ignorância ou maldade, mas não estava e não está. No Reino Unido, o NHS, o Serviço Nacional de Saúde Britânico, o equivalente ao nosso SNS, mudou a abordagem aos menores com incongruência de género depois da Cass Review, uma revisão independente encomendada precisamente para avaliar a qualidade, a evidência e os funcionamentos destes serviços. E o sinal político e clínico foi super claro. Quer mais prudência, mais avaliação global, menos automatismos. E isto é decisivo porque desmonta a aldrabice central deste debate, a ideia de que havia uma base científica sólida, pacífica e indiscutível para medicalizar menores. Não havia. O próprio NHS continua a rever a evidência nesta matéria, incluindo em 2026, o que por si só mostra que estamos muito longe daquela certeza moral e clínica que durante anos foi vendida quase como um dogma. E quando se vai ao coração da questão, a fragilidade da evidência fica ainda mais exposta. Em documentos recentes do NHS, as hormonas de supressão da puberdade para jovens com incongruência de género não estão disponíveis como tratamento recorrente, precisamente porque não há evidência suficiente da segurança e eficácia. Isto é devastador para a narrativa que dominou o debate público. Porque aquilo que nos foi vendido como cuidado humano, moderno e praticamente obrigatório, estava afinal assente em estudos limitados, em lacunas enormes e numa pressa ideológica para avançar antes de saber. E quando a evidência é fraca, o dever de um Estado não é facilitar, é travar, é avaliar, é perguntar se aquele sofrimento resulta mesmo de disforia persistente ou se está misturado com ansiedade, pressão, isolamento, trauma, confusão ou outras fragilidades próprias da adolescência. Porque quando estamos a falar de menores, prudência não pode ser considerado um atraso, um retrocesso. Prudência, neste caso, foi só, e ainda bem, responsabilidade. A forma como a comunicação social portuguesa tratou este tema também é muito engraçada, porque na esmagadora maioria dos casos não informou, apenas moralizou, em vez de apresentar a discussão como ela é, ou seja, uma matéria clínica, mas também jurídica e super delicada eticamente. Grande parte da imprensa tratou isto como uma luta entre os bons e os maus, entre os iluminados e os preconceituosos. Quem pedia prudência era logo retratado como radical, que levantava dúvidas sobre menores, bloqueadores de puberdade ou até fragilidade e evidência, era empurrado para um campo muito obscuro. E o resultado foi este. Criou-se na opinião pública a sensação de que só existe um lado legítimo nesta discussão. Basta olhar para a reação institucional que dominou a cobertura, como a da Ordem dos Psicólogos, que apresentou os diplomas como um retrocesso científico, ético e jurídico, falando em revogação da autodeterminação e reintrodução da mediação clínica, como se isso por si só encerrasse qualquer tipo de debate. Mas o ponto é precisamente este. Uma democracia séria, uma reação institucional destas, não deve servir para fechar a discussão, deve servir para abrir. Porque quando estão em causa menores, medicalização, desenvolvimento pubertário e consequências potencialmente irreversíveis, o jornalismo não pode funcionar como megafone de uma única moldura moral. Tem de mostrar o conflito, os limites da evidência, mudanças internacionais e perguntas difíceis. E foi exatamente isso que falhou. Não houve nenhum escrutínio. Não, houve um lado da moeda, houve propaganda, houve catequese. Existiu também uma arma emocional que foi usada para tentar fechar esta discussão, a chantagem do suicídio. Durante anos repetiu-se que se não se afirmasse imediatamente tudo o que o menor dizia sentir, o resultado podia ser uma vaga de suicídios. E aqui entra Lewis Appleby, não é um comentador de redes nem um militante político, é um professor de psiquiatria que foi encarregado pelo governo britânico de fazer uma revisão independente dos dados sobre suicídios de jovens ligados aos serviços de género de
Tavistock. E Tavistock não era uma clínica irrelevante, era a principal unidade do sistema público para crianças e adolescentes com disforia de género, ou seja, ao centro da discussão. A conclusão foi clara. Os dados não sustentam a alegação de uma grande subida de suicídios após as restrições aos bloqueadores e muitas das afirmações públicas feitas sobre o tema nem sequer cumpriam padrões básicos de evidência estatística. Isto não significa que o sofrimento não exista. Existe claramente, mas destrói a ideia de que é automaticamente uma sentença de morte e sem essa chantagem emocional, muita da retórica ativista acaba depois por cair por terra. E no fim do dia é isto que mais incomoda. Durante anos pediram-nos que suspendêssemos o bom senso e ignorássemos a fragilidade da evidência e aceitássemos que uma criança podia ser empurrada para decisões gravíssimas só porque a pressão ideológica assim o exigia. Chamaram progresso ao que afinal era irresponsabilidade, chamaram compaixão ao que muitas vezes não passava de cobardia institucional, chamaram ódio a quem lhes fez perguntas que qualquer adulto minimamente sério devia fazer e a comunicação social ajudou muito nisto, tratando uma questão clínica, jurídica e eticamente muito delicada, como se fosse apenas uma luta entre os bons e os iluminados e também os maus, muito preconceituosos. Mas quando o Serviço Nacional de Saúde britânico recua, quando uma revisão independente desmonta o pânico fabricado sobre suicídios e quando até instituições públicas admitem que a evidência é fraca, já não estamos perante um debate entre tolerância e intolerância. Estamos perante uma escolha entre ser ideologicamente obediente ou intelectualmente honesto. E eu aqui não tenho dúvidas. Quando estão em causa menores, corpos em desenvolvimento e consequências potencialmente irreversíveis, não há nenhum tipo de espaço para experiências sociais mascaradas de virtude. A prudência não é atraso, a prudência é civilização. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa, o episódio 91, que saiu antes do habitual, mas eu tinha que gravar e colocar já este vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixarem like, as redes sociais vão aparecer aqui em cima. É sempre um prazer estar aqui convosco. Na próxima semana voltamos a encontrar. Até lá.